Irmãos, assista esse testemunho comigo e veja só que testemunho impactante, que eu tenho certeza que vai edificar a sua fé. Mas antes, já deixe o seu like, comente, compartilhe e, é claro, inscreva-se aqui no nosso canal. Na descrição do vídeo, como sempre, eu vou deixar o link do episódio completo, que você vai encontrar no canal GJCast. Então assista esse corte comigo, depois assista o episódio completo lá no canal GJCast. Vamos ver o vídeo. Aí aconteceu um episódio muito interessante, uma experiência que meu marido viveu. Eu tinha ido no aniversário de uma prima minha, lá em Venda Nova. E quando eu estava lá, era mais ou menos às 11 horas da noite, estava passando um jogo na televisão, né? E todos os canais, Evangelista Davi estava sintonizado, né? Porque naquela época não tinha muitos canais igual tem hoje, né? E meu marido estava assistindo esse jogo. E quando eu estava lá no aniversário, ele ligou para a casa da minha prima, me chamando, mandando me chamar, porque estava acontecendo com ele uma fatalidade, né? Porque, igual eu falei no primeiro episódio, meu marido pulava no diabo, viu, gente? Ele não esperava o diabo pular nele, não. Ele ia de cabeça. Era um homem extremamente endemoniado. Então, mas esse dia, como eu já estava orando por ele, né, pedindo ao Senhor que trabalhasse na vida dele para que ele, né, pudesse aceitar Jesus como Salvador, e esse dia, a primeira experiência que ele teve com o Senhor. Aí, todos os canais passando os jogos, e na minha televisão, na sala, diz ele que deu um chuvisco, isso ele falando comigo, né, pelo telefone. Vem embora, Penha, vem embora que eu estou com muito medo, eu não vou ficar aqui nessa casa sozinho. Eu falei assim, Rocha. Eu chamava Rochael, eu chamava ele de Rocha. Como que eu vou sair daqui, pegar 2 ônibus esta hora para ir embora para casa? Na época não tinha Uber, né, irmãos? Então era muito difícil, tinha que ir para o centro pegar ônibus, do centro ir lá para Venda Nova, que é muito distante, tem que atravessar a Macedônia. Aí ele, não, chorando e tremendo, estou morrendo de medo. Só, mas você não é o valentão? Você não tem medo de nada. Ah, mas eu tô com medo. Disso eu tô com medo porque apareceu um homem baixinho aqui na televisão. Eita. E falando comigo, e falando, e tá apontando o dedo para mim e falando comigo. Eu falei, mas que homem é esse? Você tá ficando doido? Não, não tô ficando doido, não. Eu vou ali fora para me ver se a televisão do bar, tinha um bar em frente de casa. Eu vou lá para me ver se esse homem também tá falando na televisão lá do bar do Marquinhos. Aí subiu, você fica aí no telefone, você não sai não, que eu vou te dar a resposta. Aí, meus filhos, ele foi, chegou lá, olhou, o bar estava passando o jogo. Ixi. Ele voltou, o homem lá. Na televisão. Aí dizer que ficou com tanto medo, pastores, que ele pulou, escondeu atrás da estante. Aí o homem falava com ele assim, diz ele, olha aqui, sai de trás da estante. Eita. Eu estou te vendo aí atrás da estante, eu estou falando com você. Você vai mudar de vida, você não vai ser esse homem que você é. Eita. Eu vou tratar com você. Aí ele ficou sem compreender, né? Porque ele não tinha experiência nenhuma, mas o Senhor já estava falando com ele. Olha para você ver. Que tinha, né, um ministério para que ele pudesse executar pelo poder do Espírito Santo. Aí diz ele, falou, você quer que eu saiba o que eu vou fazer? Eu vou desligar a televisão e vou correr lá para o quarto. Aí ele desligou a televisão. Isso ele falando comigo, né? Fica aí, que eu estou falando com você, porque ele era abençoado, né? Uhum. Aí dizer que desligou a televisão. Quando ele desligou a televisão, que foi para o quarto, a televisão ligou. Eita! E olha que não era essas televisões modernas de hoje, né, irmãos? Era aquela televisão que tinha aquele tubo atrás, né? Há 20 e tantos anos atrás já. Isso aconteceu em 98, final de 98. Aí ele teve essa experiência com o Senhor, 35 anos atrás. Né? Aí ele teve essa experiência com o Senhor e aí o Senhor começou a trabalhar na vida dele através da televisão, para você ver, usando o próprio Deus falando com ele na televisão. E assim a gente foi trabalhando com ele espiritualmente, né? E Deus foi fazendo o que tinha de fazer, até que ele aceitou Jesus como Salvador. Nós subimos para o monte, que nós assim, né? Hoje, infelizmente, o que acontece que não que as pessoas não são crentes, não, de maneira alguma, né? Há momento, há tempo, sobre todas as coisas. Mas a gente tinha assim, aquela intensidade, evangelista, de buscar a Deus, né?
O meu marido, ele, se pudesse, levava a cama dele e colocava no monte. Tanto que ele era intenso fora, ele se tornou intenso dentro, né? Se tornou intenso dentro. Onde abundou pecado, Superabundou a graça. Porque o homem foi assim, ele foi, lógico, irmãos, que ele não foi transformado de um dia para o outro. Porque a transformação, ela vem Gradativa, né? gradativamente, né? Ela vem assim, nos alcançando através da nossa obediência e através da leitura da palavra, né? Porque até eu costumo falar assim, que a libertação é algo muito importante na nossa vida. Mas a libertação, ela vem através da palavra de Deus, do conhecer a palavra de Deus. Nós podemos até fazer um processo de libertação com a pessoa. Naquele momento ali, ele é liberto, porque pelo poder do nome de Jesus, o diabo tem que ir embora. Sim. Né? Mas se nós damos legalidade, ele vai e busca mais sede. Então, o segundo estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Né? Porque a palavra do Senhor é muito clara, nos diz, se Cristo vos libertar, verdadeiramente. Sereis livres. Então, é através da palavra. Então, assim, eu tive tive dificuldade com ele, porque, igual eu falei com vocês antes, que ele era muito endemoniado, ele xingava 24 horas por dia, ele era aquele homem atormentado mesmo de espírito, né? Então, assim, foi um processo que eu tive com ele, um processo bem, assim, foi afinco, né? De oração, de jejum, porque até que ele foi moldado, e ele ainda não sabia ler. Ele aprendeu a ler no monte. Olha, você vê. No monte, na Bíblia. Ele tinha muita vergonha, que às vezes as pessoas chamavam ele para poder dar testemunho, ele não sabia ler um versículo na Bíblia. Então ele ficava assim, inibido, né? Ah, não vou dar testemunho não, porque eu não sei ler. Vai lá e fala o que Jesus fez na sua vida, glória a Deus, vai edificar as pessoas, né? Então, mas ele falou, não, mas um dia eu vou aprender a ler. Esse dia, irmãos, é tão maravilhoso. Em cima do monte, pastor? Em cima do monte. Meu Deus. Em cima do monte, para a glória do Senhor. Aí nós subimos para o monte, esse dia a gente jejuou o dia inteiro. Você não vai comer nada, não? Não, estou de jejum com Jesus. Ele era assim, aqueles homens durão, né? Aqueles homens assim, bem turrão. Uhum. E quando parecia que a última palavra era dele. Não era do Senhor, não. Aí eu falei assim, tudo bem, você não quer... Não, hoje eu não vou alimentar, não. Hoje eu vou ficar o dia inteiro hoje em jejum ao Senhor. Porque hoje eu vou aprender a ler. Irmãos, meus filhos, que maravilha. Aí nós subimos para o Poço de Jacó. E no Poço de Jacó era experiência assim com Deus, né, maravilhosa mesmo, como você já sabe, contei no primeiro episódio. Então, assim, era coisa sobrenatural que só Deus, porque, inclusive, meu filho falou comigo ontem assim, não vai ficar contando coisas que aconteceu lá no monte, não, porque tem pessoas que não acreditam. Eu falei assim, mas vão acreditar. Através do poder de Deus, através do, né, do poder do Espírito Santo, vão acreditar sim. Então, nós subimos esse dia para o monte, nós levamos uma botija de água, uma botijinha de água assim, de uns 3 litros, né, levando para poder consagrar, pastor, no monte. Aí, quando nós estávamos lá no monte, oramos, consagramos a água, quando nós subimos do monte, esse dia lá Deus fez maravilhas, maravilhas. A glória de Deus derramou naquele lugar, lá no Poço de Jacó. Nós oramos, a oração dele. Jesus, eu quero aprender a ler. Jesus, eu quero ler a Bíblia. Eu ficava assim, meu Deus, esse homem não vai mudar a oração, Senhor. Tem misericórdia, já virou, nem sei o quê. E eu falo, Rocha, você vai só ficar falando isso? Só isso, porque eu vou aprender a ler, você vai ver. Irmãos, e a oração dele, umas 3 horas no monte. Enjoelhava, levantava, andava para lá e para cá com as mãos para cima e clamando ao Senhor, porque ele não sabia nada, ele não sabia o que era, nada, ele não lia mesmo. Então, quando nós subimos do monte, eu lembro que tem um morrinho para subir, né? Quando nós chegamos em cima tinha uma baixadazinha, e ali nós enjoelhamos de novo para entregar o propósito, para a gente descer, né? Para vir embora. Quando chegou nesse momento, ele falou assim, agora eu vou ler. O Espírito Santo falou que eu posso saber a Bíblia. Aleluia. Olha pra você ver. Glória a Deus. Meu. E ele abriu na hora lá. Abriu a Bíblia. Para a glória de Deus. Eu não vou falar com vocês onde que foi, né? Porque eu não posso mentir. Não, de maneira alguma. Mas eu sei
que ele abriu a Bíblia e leu. Meu Eu Deus. sei que ele abriu no meio da Bíblia, ele leu um salmo, para a glória de Deus. Pode você ver. O Senhor, o Espírito Santo, ensinou ele a ler. É gratificante, irmãos, é somente acreditar, né? E- Maravilhoso. Muito, mas muita experiência, muitas coisas gloriosas. Eu lembro de uma experiência que eu tive no monte. Eu subi com ele para o monte para nós orar, porque era assim. As campanhas eram reídas. Ele não parava, porque eu falei com você, se você pudesse, você levava a cama dele e dormia lá no monte. Ficava lá, morava lá. E nós subimos para o monte para orar. Foram 2 experiências também que eu tive no monte. Esta, que eu estava com a... Eu tinha, lá Jesus me curou, eu tinha uma sinusite fortíssima. E a gente tinha um dever, assim, uma garra, pastor Rony, tão forte, tão grande, que nós não quebrava a campanha por nada. Só se tivesse na cama ou internado. Porque enquanto aguentasse subir, a gente subia, né? Chuva ou sol, né? Chuva ou sol. Não tinha, nada nos parava para a glória de Deus. E esse dia eu estava tão assim, mas estava tão doente, passando tanto mal com essa sinusite, que hoje eu não tenho mais, né? Que Jesus me curou. Para a glória de Deus, se você crer, você vai ser curado. E a gente subiu. E eu falei assim, hoje eu não vou não, que eu não estou aguentando. Olha aqui o estado, como estou, minha face está toda infeccionada. Eu tinha ido no médico, o médico falou comigo assim, a senhora está... Aí eu fiz o raio-x, né, da face, essa parte aqui, assim, em cima dos olhos, toda infeccionada. Eu não estava aguentando. De tanta dor, de tanta febre. Aí eu falei com ele assim, hoje eu não vou não. Como é que você não vai? Aí ele ficava nervoso. Ai, Jesus, sabe o que é crente nervoso? Que estava indo no processo de libertação, né? Porque só Deus sabe de onde que ele veio. E ele falou, não, você vai? O último é da campanha, como que você não vai na campanha? Eu falei assim, olha, para você ver, não tem condições. Você vai, enrola aí, toma um remédio, enrola na coberta. Gente, mas estava um frio. Pus a coberta na cabeça, enrolei na coberta, e nós fomos. Na época a gente ainda não tinha carro, né? E assim nós fomos para o monte, né? Orar, entregar o último elo da campanha. E eu estou lá, Jesus, orando ao Senhor. E a nossa intensidade de oração, a nossa fé era tão grande que quando nós determinava alguma coisa para a gente fazer, irmãos, a gente fazia. Acontecesse o que acontecesse. Nós não deixava de fazer. Hoje a gente deixa de fazer a obra do Senhor por causa de qualquer coisa. Verdade. Se arranca uma unha, Dor de cabeça já não vai no culto. já não vai no culto. Trocamos valores. Se tiver um aniversário, a gente deixa de ir na Santa Ceia do Senhor. Vai no Não é aniversário. assim? Deixa a ceia do Senhor e vai para qualquer outro lugar. Outro dia eu tomo, como se Outro fosse... dia eu tomo, é isso aí. E se não tiver outro dia? Esse é o problema. Né? Esse é o problema. Aí, igual eu estava falando com vocês, nós subimos para o monte, nessa situação que eu estava. E lá, nós não parava de orar. Gemendo e chorando uma febre, que só Jesus sabe. Eu estava batendo o queixo, agora vocês veem. Juntou a sinusite, né? Febre, a face toda infeccionada, um frio, o vento, porque naquele monte venta demais, e nós lá. E eu de joelho, com o rosto no chão. Mas para a glória do Senhor. E eu estou lá orando. Olha para vocês verem como que Deus trabalha. E nesta oração, eu não vi, irmãos, eu não vi o que estava acontecendo no mundo espiritual, né? Mas ele via. Aí ele me contando, depois que aconteceu o fato, ele falou comigo assim, que parecia que eu estava dentro de um casulo, formou em cima de mim assim, uma proteção, e dizer que ficava caindo aquelas faíscas, né? De fogo, de todas as cores. E eu ali dentro. E aí ele era muito curioso. Ele falou assim, mas o que é isso? Mas eu não via nada. Para mim estava natural. Mas ele estava vendo o mundo, o sobrenatural, né? Que estava acontecendo naquele exato momento que o Senhor estava me curando para a glória do Senhor. E ele, com a curiosidade dele, foi lá colocar a mão. Quando ele colocou a mão, ele caiu para trás. Eu só vi ele caindo, mas eu não sabia por que ele estava caindo. Aí eu achei que estava cheio de poder de Deus, mas realmente estava. Né? Realmente. Eu abri o olho e só vi pá para trás. Eu abri o olho e falei assim, uai, o que é isso? O que está acontecendo? Ele não falou nada, ele me contou depois. Aí diz ele com a voz, falou com ele assim, quem manda você tocar a mão naquilo que não é para você tocar? Eita. Irmãos, coisas assim, né? Maravilhosas do Senhor.
Ele levantou tremendo igual uma vara verde, juntou o frio, né? Ainda juntou também a força do Senhor na vida dele, o poder de Deus, né? Que ele foi lá colocar a mão sobre mim, mas ele colocou a mão sobre mim. Meu Deus. Só que dele colocar a mão, ele não foi colocar a mão em mim, foi colocar a mão naquilo que ele estava vendo. Dizer que ficou tão curioso que você, meu Deus, eu tenho que pegar, eu tenho que pôr a mão para me saber o que é aquilo que está em cima da penha. Eu nunca vi uma coisa desta, mas eu não vi, irmão. Por que eu não vi, né? Por que a gente não vê? Mas ele viu. E essa voz de Deus falou com ele, né? Para que ele estava colocando a mão naquilo que não era para ele colocar a mão. Ô, irmãos, para a honra e glória do Senhor, eu desci de lá curada. Glória a Deus. Isso deve ter, nunca mais. Eu tive dor de cabeça, Sinusite, né? sinusite, e eu tinha uma dificuldade de dor de cabeça. Eu tinha 3 tipos de dor de cabeça. Eu tinha dor de cabeça da sinusite, de estresse e enxaqueca. Era 3 tipos. Eu vivia com dor de cabeça direto. Quando não estava numa situação, era outra situação. E todas 3 eu fui curada lá. Para a glória do Senhor, desci de lá curada desse mal. Nunca mais eu tive sinusite. Até para gripar, às vezes eu quase não gripo. Difícil. Nunca fui internada. Para a glória de Deus, 71 anos e meio, né? Eu não sei o que é um hospital. Eita, glória. Só para orar para os outros. Só para orar para os outros, só para fazer companhia, né? Igual aconteceu o fato dos meus filhos. E outro fato também que tive no monte, glorioso, né? Nós subimos para o monte. Gente, é uma experiência assim, que eu aconselho as pessoas não entrar no mundo espiritual se não estiver preparado para a guerra. Porque soldado não entra, pastor Rony, no mundo espiritual despreparado. Verdade. Se ele vai para uma guerra, ele vai com as armas apropriadas, né, para que ele possa enfrentar o inimigo. Soldado, ele coloca, né, o capacete, vai com as armas, vai com a armadura, né, ele tem que estar preparado para isso, né? E às vezes as pessoas perdem batalhas, perdem guerras, porque vai despreparado. E o terreno do inimigo, o inimigo ele é organizado, né? O inferno é organizado, né? O inferno, as pessoas às vezes levam o inferno assim, não existe, né? Coisinha fácil, não é não, não vai não, porque vai dançar. Tem que ir preparado. Tem que ir preparado. E neste dia que nós subimos para o monte, eu lembro que estava eu, meu marido, e o pastor José Maria, que é meu sobrinho, e meu querido irmão Elias, meu primo, que já mora com Jesus. E o pastor Jordão, reverendo Jordão, nós subimos para o monte. E lá estava acontecendo uma movimentação de oração e tinha uma pessoa endemoniada, caída no meio da roda. Olha para vocês verem que coisa. E nós estávamos assim um pouco separados, uns 10 metros mais ou menos, e a gente vendo assim aquela euforia, né? Pessoas pulando em mistério, falando língua, o diabo gritando lá, rolando lá no meio, que isso depois que eu vi, quando eu cheguei lá, né? E o Senhor falou comigo assim, minha serva, vai lá, só isto. Falei assim, ouvi, será que alguém está falando comigo? E a experiência, né, a gente assim, né? A voz tornou a falar, a voz de Deus, vai lá, eu estou te mandando, vai lá. E eu saí, não falei com ninguém. Saí, fui em direção àquela... as pessoas que estavam ali, né? E lá, uma jovem, endemoniada, mas possessa de demônios. E berrava, e gritava, e urrava, e tudo que vocês podem pensar. E olha para vocês verem como que as pessoas têm que ter... E eu não tinha esse conhecimento, né? Que hoje, pela misericórdia de Deus, eu tenho experiência, né? Mas nessa época, não. E quando eu cheguei, estava aquela euforia. Povo expulsando demônio, outros orando, outros pulando mistério, outros cantando, aquela confusão toda. E a moça lá, coitada. Quando eu cheguei perto, o Senhor falou comigo assim, entra. Eu entrei. E cheguei perto da moça, meus irmãos, pastor Rony. Quando eu olhei para ela, ela transformou, o rosto dela virou um rosto de lobo. Eita! Uma boca desse tamanho, pastor. Aquela bocona. E eu, né, eu acuei, né? Fiquei com Tomou medo um susto, no momento. Levei um susto. Ai, o Senhor falou comigo, não tenha medo, só expulsa. Meu Deus. E eu levei a mão
nela, nem encostei a mão, não. Na distância assim, né? Um palmo mais ou menos na altura, na cabeça dela. E não orei nem nada, não, irmãos. Eu só falei assim, demônio, no nome de Jesus, sai. E ela voltou assim, né? Para a glória de Deus e sentou. E eu não falei mais nada. Eu não sabia nem o que eu ia falar. E o povo parou. Nesse momento que aconteceu esse fato, que ela foi liberta pelo poder do nome de Jesus, né? Que a gente não faz nada, né? É Jesus que faz, pela misericórdia dele, nos usa como instrumento, como ferramenta. E o que acontece? Aí cessou. Aí as pessoas queriam saber meu nome, como que eu chamava, qual congregação que eu era. Aí o Senhor falou comigo, você não vai falar nada. Eita. Pastor, que experiência. Do jeito que eu entrei, eu ia saindo, o Senhor só falou comigo assim, fala com eles para descer, para não ficar ninguém aqui. A única coisa que eu falei assim, o Senhor está mandando falar com vocês para vocês descer agora. E aí todo mundo, eu não sei se tinha pastor no meio, não sei quem que estava lá, né? Aí todo mundo desceram do monte. No momento ali que o Senhor fez a obra na vida daquela jovem, e que eu não pude falar, né? Nada. A única coisa que eu falei foi isto, para a glória de Deus. Aí o pessoal desceram. Foi uma experiência, assim, a primeira vez que o Senhor, né, me chamou. E daí para cá o Senhor começou a trabalhar na minha vida, né, com libertação. E também teve uma experiência que a senhora contou pra gente de uma mulher que transformou em uma porca. Conta esse detalhe pra nós. Foi uma experiência, assim, né, que nós andávamos, nós era assim, fominha demais, né? Oh, meu Deus, que maravilha! Como que eram as coisas? A gente tinha, assim, tanta força, pastor, que hoje, falo por mim, né? Que hoje eu não tenho. Também estou idosa, né? Já passei por muitas lutas, que depois eu, né? Nessa episódio aqui também eu quero contar, né? Claro. Das lutas, que em tudo o Senhor me deu vitória. E nesse episódio que você está falando, nós tínhamos uma Kombi assim, velha, coitada, que ela vivia mais atrapalhada do que andando. Não, Kombi não, a van. Isso foi em 2000, meu marido já tinha aceitado Jesus, 2002. Eita. Nós estávamos fazendo uma campanha, pastor, lá no Mateus Leme. Lá em Mateus Leme, o meu primo, que ele mora lá até hoje, só que ele não mora nesse lugar mais. No fundo do lote da casa dele, era um terrenozinho, e no fundo tinha um montezinho onde que ele orava, né, com a esposa dele, e os crentes da igreja dele iam lá. Então nós saíamos ali do bairro industrial, Jardim Industrial, para ir lá para Mateus Leme, fazer campanha. Toda quinta-feira nós estávamos lá. Quinta não, toda sexta-feira nós estávamos lá, né, orando. E nesse dia nós subimos para o monte, para a glória de Deus. Acho que nós já estávamos no quarto elo da campanha, se eu me recordo bem. E nós começamos a orar, e orando, buscando ao Senhor, né? E o Senhor me deu a visão. Eu olhava para uma determinada pessoa, quando eu olhava, pastor, essa pessoa transformava numa porca. Eu olhava assim, uma leitoa, sabe aquela leitoona assim? E eu falei assim, meu Deus, mas como é que essa pessoa tá? E eu falei assim, e sempre eu ficava muito perto do meu marido, né? Que a gente tinha assim, uma conexão espiritual. Eu falava, você está vendo? Meu Poxa, Deus. você está vendo? Você está vendo que eu estou vendo? Não, não pode. Ele falou, estou vendo. A fulana tá uma porca, não tá? Olha, pra você ver, mais pessoas viram. Eu e ele. Sem ele. Só nós dois. Mais ninguém. E depois que eu falei assim, mas eu não vou falar. Porque é difícil, né? Tem coisas que é muito difícil. Que o Senhor coloca você numa situação, ou você fala, né? Hoje até é muito difícil, irmãos, porque naquela época as pessoas recebiam, acatava com fé, mudava de vida. Hoje, se você falar uma coisa dessa com alguém, ele te processa. Aí, o que acontece? Eu falei assim, olha, Rocha, eu não vou falar, que ela virou uma porca no monte. Eu não vou falar isso, não. Ele falou assim, mas eu vou falar. Eu vou falar. Você acha que eu vou deixar ela nessa situação? Ela precisa de consertar. Ele era assim, sabe? Não, ele era intenso, né? Intenso. Ele tinha intensidade e ele chamou essa pessoa, pastor Rony, e falou. Foi a Penha que viu primeiro e me mostrou, e eu vi também. E você vai consertar a sua vida, porque se você não mudar de vida,
você vai desviar. Você não vai conseguir. E ela ficou desviada há muitos anos. Era um indício de como estava a vida espiritual daquela mulher, né? Espiritual daquela mulher. Espiritual daquela mulher. E esse dia, pastor, né? Foi assim, uma glória de Deus. Muito. Foi coisas assim sobrenatural que nós vivemos naquele monte. Quando nós consideramos que a igreja de Jesus, ela nunca muda. Verdade. Muda é o povo, né? É as pessoas é que mudam. Então, assim, se nós formos comparar as pessoas, não a igreja de Cristo, que ele comprou para Deus, a gente não pode diminuir, Sim. né, meus irmãos? De maneira nenhuma a igreja de Cristo, porque ainda há remanescentes, ainda há homens e mulheres de Deus, né? Mas quando nós comparamos a igreja dos primórdios, há 52 anos atrás, tem muita diferença. Muita diferença mesmo. Porque nós não medíamos esforços para buscar a Deus. Se tivesse roupa bonita, naquela época nem tinha, irmão, tantas coisas que a gente hoje pode desfrutar. Essa geração da agora tem tudo para servir a Deus com alegria, porque não nos falta nada. Não nos falta nada. É lógico que nós não podemos assim generalizar que tem pessoas que passam muitas dificuldades ainda. Tem países aí, né, que tem pessoas que não têm o que comer, mesmo aqui no nosso Brasil. Então, assim, ainda tem, mas ainda não é igual era. Hoje as pessoas têm facilidade, olha aqui onde é que nós estamos hoje no podcast. Então, assim, hoje tem muita facilidade das pessoas servir a Deus com intensidade, com gratidão. Porque nessa época, você, né, me perguntou como era, gente, nós não tinha nada, nós não tínhamos conhecimento nenhum, nós não tínhamos o conhecimento que hoje as pessoas hoje têm, né? Tem internet, tem livro, tem... A Bíblia, graças a Deus, né, é a regra de fé, é a Bíblia, né? Porque nós não podemos trocar a Bíblia por nada. Mas nós não tínhamos assim... Imagina, 50 anos atrás, era a Bíblia, o Espírito Santo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo e a experiência que nós tivemos, né? Então, assim, a diferença é que nós não tínhamos nada material, mas nós tínhamos tudo, que era a nossa fé. Que era aquela fé genuína, que às vezes nós não tinha comida para comer. Gente, eu dormia em colchão de palha. Nós não tínhamos banheiro para a gente usar. Nada! Nós não tínhamos nada. Mas nós tínhamos, assim, aquela alegria de salvação, que até tem hora que eu penso, assim, meu Deus, será que eu estou perdendo isso? Porque, gente, todos nós estamos sujeitos, né? A perder com o tempo, que o tempo vai passando, pastor, e vai vindo tantas lutas, tantas perdas, né, tantas dificuldades, que daqui a um pouquinho eu vou falar, né, das perdas que eu tive. Então, assim, tem muita diferença. Tem muita diferença porque nós amávamos a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Nós servíamos a Deus com alegria. Nada nos faltava, espiritualmente falando. E, às vezes, a gente vê até milagres comprados. Mentira. As pessoas pagam as outras pessoas para falar que foi curado. Infelizmente. Só para dar ibope, né? Para as pessoas acharem que Jesus... Não que Jesus não está fazendo, meus irmãos. Jesus está fazendo porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não é porque Ele não quer fazer... É nós que não sabemos mais buscar e nem obedecer a palavra do Senhor. Então, como que Deus vai operar milagres e maravilha com o povo que já não tem mais reverência, já não tem mais temor de Deus? Não todos, viu? Vocês que estão aí, que vão me ouvir, não estou generalizando, não. Que ainda tem homens e mulheres de Deus, né? Poucos, mas ainda existe, né? Então, a diferença é esta, meu filho. Porque... nós não medíamos esforços. Se tinha, nós adorava a Deus. Se não tinha, nós continuávamos a adorar ao Senhor da mesma intensidade, né? Eu lembro que muitas das vezes a minha mãe fazia a rapadura, que não tinha açúcar não, irmãos. Açúcar era coisa chique. Aí a mamãe levava no fogão de lenha, colocava água, pastor Rony, derretia aquela rapadura ali e punha fubá. E mexia um angu
e fazer angu doce. Aí a mamãe falava, ó, o da jejum hoje é angu doce. Nós vamos comer para nós ir orar. E a gente ia de manhã, né, para oração. Né? Hoje é uma dificuldade, princípio de oração. Não, Que fala não. luta tremenda, né? E nós íamos alegre com o Senhor. Mas já vi pessoas cegas enxergar. Pessoas que não andavam andar. Na igrejinha, tamanho desse estúdio. Deus fazia. E a gente pensa, por que Deus não faz? Mas faz. É nós que não deixamos. Meu Deus. Porque nós trocamos valores. Se é na hora de orar, o Senhor está chamando para orar, nós estamos no celular. Gente, o celular é uma ferramenta Netflix. maravilhosa. Aonde que nós estamos hoje? Para alcançar pessoas. Verdade. Através dos testemunhos, contando as maravilhas, experiência, né? Para que outras pessoas possam ser alcançadas. Então não é nada de diabo, é de Deus. Glória É nós que não sabemos usar. Trocamos os valores. É. E há 50 anos atrás, pastor Rony, nós não trocávamos. Deus em primeiro lugar. Então, às vezes eu fico preocupado, igual eu estava falando com vocês, né? Antes que nós entrarmos aqui nesse estúdio, que eu não preciso de preocupar, porque a obra não é minha, a obra é de Deus. Se ela é de Deus, ela vai permanecer até o fim. Com poucas pessoas, com muitas pessoas, porque as almas são de Deus, Jesus comprou. E às vezes eu me deparo preocupada, porque o evangelho hoje é mais dos homens do que de Deus, não é assim? É mais dos homens do que de Deus. E as pessoas buscam muito hoje valores materiais. Não que não possa buscar. Glória a Deus que tem de buscar, né, pastor Rony? Exatamente. Nós precisamos. Só que, às vezes, dentro desse contexto espiritual, a gente busca mais os valores materiais do que as coisas de Deus. A senhora passou uma prova há uns anos atrás, né? A respeito de uma joia. Conta como foi essa história pra gente. Isso eu já morava aqui, né? Aqui em Contagem. E isso foi em 86. Eita, bem longos anos. 1986. Eu lembro, dia 15 de junho de 1986, aonde o Tranquedo, né? Vocês não lembram, não, gente? Vocês Tranquedo eram Neves. muito. Tranquedo. Ô, gente, fica Tranquedo velha, a Neves. língua enrola, viu? Desculpa aí os pessoal que vai me assistir. Era no dia que ele ia tomar posse, que naquela época a posse dos presidentes era novembro. Hoje é 1º de janeiro, né? Naquela época era novembro. Eu lembro que estava chovendo muito. Novembro chovia demais. E meu marido era pedreiro. E nessa época, até hoje o Estado não paga nada bem, né? Nessa época ainda ganhava menos ainda. O Estado pagava muito pouco. E estava chovendo muito e o meu marido pedreiro não estava achando serviço. Aí ele falou comigo assim, ô Penho, eu vou vender as minhas ferramentas para comprar alimento para os meninos alimentar. Porque estamos assim, pequenos ainda, né? Aí eu falei assim, mas você vende as suas ferramentas? Depois como que vai fazer? Como que você vai trabalhar? E ele falou assim, mas nós não podemos deixar. E estava longe do pagamento. E a gente tinha assim, muita vergonha também. A gente sentia assim, indigno de pedir, né? Vou dizer pedir, mas expor Verdade. as nossas dificuldades. A gente era muito assim, fechado, né? De chegar, de se abrir para as pessoas. Ó, falando, eu estou precisando disso, está me faltando isso, né? Era difícil, a gente não fazia. Você morria de fome. Se os maridos ficassem desempregados, a gente não sabia. Ninguém contava que os maridos estavam desempregados, não. É. Era uma vergonha, né? Era um tabu que ninguém sabia. As pessoas que eu trabalhava na escola, às vezes os maridos tinham mais de 2 anos, estavam desempregados, ninguém sabia, porque a gente não contava. Então era difícil demais. E eu falei assim, mas se você vender as suas ferramentas, como que vai acontecer? Vai aparecer serviço. Aí ele falou assim, mas como que esses meninos vão ficar sem comida? Eu disse, não, Deus vai prover para nós. E na época você tinha quantos filhos? 5, ainda era assim. Para a glória de Deus, não era 5 filhos. E chuva, irmão. E eu lembrei, eu falei assim, ô Rocha, não vende não. Hoje é dia de eu ir trabalhar para a Dora. Ela chamava Doralice. Nem sei se é viva ainda. Hoje eu vou fazer faxina para ela. Porque eu trabalhava na escola, mas eu trabalhava fora também, né? Para ajudar. É um complemento, né? A luta era difícil, era muito difícil as coisas. Hoje o povo fica com reclamação, se abre a geladeira, cheia. se tem um pouquinho de coisa lá, começa a reclamar e murmurar, né? Verdade. Tem tudo, mas não sabe agradecer.
Às vezes até eu. Cai também nessa onda aí, né? E ele falou assim, mas como que você vai trabalhar hoje? Está chovendo demais, não tem ponte, como é que você vai atravessar? Eu falei assim, o Senhor vai me levar. Mas antes dessa conversa que nós tivemos de manhã, eu tinha sonhado, meus filhos. Meu Deus. Eita. O Senhor me deu uma revelação de sonho. Eu sonhei, antes, assim, mais ou menos na madrugada, mas eu sonhei que tinha uma mulher alta, na estatura dela, dessa dona da casa que eu ia fazer faxina. E quando ela conversava comigo, a boca dela ficava uma boca muito grande. E Eita. dentro da boca tinha uma cobra. Meu. Eita. E além de eu ver a cobra, eu vi a linguinha da cobra batendo assim, aquela língua vermelhinha, e abria a boca. Ela abria, no momento que ela abria, a mulher abria a boca, a cobra também abria, meus filhos. Jesus, teu sangue tem Deus. poder. E eu vi, eu ficava assim, ô dona, mas eu não sabia que dona que era. Ô dona, tem uma cobra dentro da boca da senhora. E ela, assim, sabe, ela tentando falar comigo, mas ela não falava, porque eu só via a expressão de enrolada, aquela coisa, né? Sussurrando, horrível. E eu tremia e falava assim, mas, dona, tem uma cobra na sua boca. Irmãos, amém. Pronto. Aí eu falei com meu marido assim, antes da conversa que nós tivemos, ele vender essas coisas, aí eu falei assim, ô Rocha, e ele não era crente não, viu, irmãos? Nessa época, 86, ela era endemoniadinha, e eu contando experiência de sonho para ele. Aí eu falei assim, ô Rocha, eu tive um sonho estranho, mas, irmãos, eu não repreendi, assim, eu não sabia também, né? O processo, né, de repreender. Não, eu não repreendi. E talvez se eu tivesse repreendido, não teria acontecido isso comigo. E eu falei com ele o sonho, ele falou assim, crê em Deus Padre, que isso? Aí ele falou, não vai não. Eu falei assim, não, mas eu vou. Uma que eu tratei com ela, e é ruim a gente tratar e não cumprir. E outra, que eu preciso do dinheiro. Você está vendo que os meninos ficam sem café. Como que eu vou ficar sem café? Aí ele falou assim, então você vai, você quer ir? Ô, pastor, eu fui. Aí eu cheguei lá, esse dia ela estava em casa. Olha para você ver o que o diabo faz. Eu cheguei toda molhada para trabalhar, para ganhar 5 cruzeiros. Trabalhar o dia inteiro. E assim, eu sou muito exigente, né? Toda a vida eu sou com casa. Então eu fui criada assim com muito, não tinha nada, não, né? Nada de móvel, nada de nada, mas assim, as coisas eram muito limpas. Mamãe nos ensinou muito, né? A ser muito caprichosa. Então as pessoas passavam, eu olhava no apartamento dela, falava assim, ô Dora, como que os seus vidros são limpos? Tão bem limpos. De todos os prédios, o vidro dela era o mais limpo, porque né, eu era assim, ainda sou até hoje. E nesse período que eu fui trabalhar para ela falou comigo assim, ô Penha, eu vou no Barreiro, porque ela ia viajar para a casa da sogra dela no outro dia. Ela falou assim, eu vou no Barreiro comprar umas coisas porque eu vou para a casa da minha sogra. E você fica aqui. E ela fez almoço, eu almocei e continuei o meu trabalho. O único momento, pastor Rony Evangelista Darby, que eu fiquei sozinha, foi esse período, na casa dela. Foi o momento que o diabo escondeu. Mas eu sabia de alguma coisa? Para trabalhar, né? Não para fazer coisas erradas. Glória a Jesus. Aí o diabo escondeu as joias dela. Porque o Senhor já tinha me mostrado, mas eu não sabia. Que Já o diabo tinha avisado já antes, tinha me né? avisado. E por quê que eu vi a cobra na boca dela? Porque ela ia me acusar. Vocês estão entendendo o Agora mistério? fez todo sentido agora, né? Agora, depois que eu, evangelista Davi, pastor Rony, aí é que eu fui entender o mistério, depois de tudo que eu passei, irmãos. E eu saí alegre, eu lembro que ela fez um macarrão, estou falando isso aqui para que as pessoas tenham fé em Deus. O crer em Deus não nos livra dos problemas, Verdade. mas nos dá coragem Nos e alivia, capacitação É. para avançar, né? E ela foi, voltou, aí eu lavei roupa, passei roupa, arrumei casa, tudo. E ela falou comigo assim, eu vou te dar um real, não é real? Vou te dar mais um cruzeiro, porque você passou roupa e lavou roupa. Nossa, um cruzeiro. Glória a Deus. Aí ela falou comigo assim, eu estou contando detalhes que eu não esqueço. Aí ela falou comigo assim, ô Penha, leva esse macarrão. Ô gente, eu fiquei tão alegre, porque os meninos estavam sem comida. Aí eu falei assim, leva esse macarrão, porque eu vou viajar e vai estragar. E
você leva a vasilha para mim na escola, que ela trabalhava comigo na escola. Ela era secretária. Eu falei assim, aí me deu aquela alegria, eu falei assim, oh meu Deus, oh glória a Deus, chegar lá, vou só esquentar, e eles vão comer. Pronto, vim embora, tranquila, né? Agradeci, muito alegre. Eu peguei justamente os 6 cruzeiros, passei lá, comprei açúcar, comprei pó. E eu, assim, gente, mas sabe quando vocês estão alegres, naquela felicidade, dando glória a Deus, mas não sabendo que o diabo já armou um laço? Meu. Sem você, né? Porque às vezes, o que acontece? Que o inimigo armou o laço, Deus me mostrou, mas o Senhor permitiu. Porque se o Senhor não tivesse permitido, evangelista Davi, pastor Rony, não teria acontecido o que aconteceu. Daí 10 dias, eu lembro que nessa época eu trabalhava na cantina, eu era cantineira. Ela chegou na cantina, depois de 10 dias, ela falou comigo assim, ô Penha, eu vim te perguntar para quem que você vendeu as minhas joias que você roubou. Meu Deus. Já acusando, né? E eu falei assim, uai, Dora, eu não sei de joias suas, não? Pois é, porque desde o dia que você entrou lá em casa, as minhas joias sumiram e foi você que roubou. Desse jeito. Meu Deus. Eu fui no mundo e voltei no outro. Fui lá em cima, não sei se eu fui no céu, não, irmãos. Não sei onde é que eu fui, que eu fiquei cega. Aí eu desabei. Eu não tive reação, né, de falar com ela. Eu fiquei tão assim, eu estagnei, que eu falei, não, Dora, tranquila e mansa, não sei onde é que veio essa mansidão, porque na época eu não era tão convertida igual, né, que a gente vai convertendo aos poucos, né, vai amadurecendo, né, pastor? Mas eu fiquei arrasada. Para mim, o mundo saiu debaixo dos meus pés. A terra, né? Desapareceu debaixo dos meus pés, eu comecei a chorar. Aí ela falou comigo assim, porque se você não falar comigo onde é que você pôs as minhas joias, para quem você vendeu, eu vou na polícia amanhã, vou te denunciar. Eu falei assim, faça o que você quiser. Eu não vou dar conta de uma coisa que eu não fiz. Aí ela falou assim, então, eu estou falando com você, o que vai acontecer. Eu falei assim, pode ir, Dora, não tem importância. Você acredita que ela foi? Meu Deus. Foi. Aí chegou a intimação. Na outra semana chegou a intimação para mim. Hoje eu conto, hoje eu não choro mais, mas não podia nem tocar nesse assunto. Que eu desabava, eu chorava, senhora, né? Eu lamentava, porque mexeu muito. Porque eu lembrava, por que eu desabava? Porque eu lembrava da minha trajetória, dos meninos em casa sem as coisas de alimentar, de eu chegar na casa dela toda molhada, do rico a me levar em cima da ponte, que se não fosse um senhor que Deus me ajudou a atravessar. Então, tudo isso via como tribulão na minha mente. E eu fui na delegacia. Fui, não levei advogado, não. Para mim, eu lembro a primeira vez que eu fui, a audiência está marcada para 4 horas. E eu saí de casa, tinha o ciclo de oração. Na quarta-feira, o ciclo de oração era 2 horas. Aí eu fui, contei para as irmãs do ciclo de oração da Assembleia de Deus ali na Jejunquim, contei para as irmãs o que estava acontecendo comigo. Elas falaram assim, ô irmã Pen, joelho aqui que nós vamos orar por você, Deus vai te dar vitória. E pergunto, você está levando advogado? Não, mas advogado é Jesus, estou levando ninguém, não fiz nada. Sabe quando você não está nem aí, que você não fez, que você não, né? Ah, irmãos, quando nós chegamos lá, quando eu cheguei lá, ela já estava. Aí o detetive, porque assim, eu era acusado, né, irmão? Que constrangimento, hein, pastor? Demais. Não. E ela era a dona da casa. Madame, né? A madame, a patroa, e eu era ralé. E eu passei um constrangimento muito ruim. Mas assim, para a glória de Deus, eles me respeitaram, entendeu? Me respeitaram. Mas me pressionou. Mas, gente, eles sabiam que eu não tinha feito nada. Polícia, eles sabem. Eles têm aquele olho, né? Como é que vocês falam? Clínico. Clínico, isso, né? Para ler a gente. Eles leem a gente, né? E eu, naquela humildade, tadinha de mim, de chinelinho de dedo. Ai, o cabelinho, você acha que estava bonito assim? E aí eles me apertaram bastante, perguntou. Aqui, na época eu era bem nova, né? Não falou nem dona, não. Seu Penha, para quem você vendeu? Aí eu falei assim, ô moço, eu não vendi nada, não, eu não peguei nada, não. Porque se você tiver pegado, fala onde que você vendeu. Você vendeu aqui no Barreiro, que tinha naqueles lugares que comprava joia, né? Hoje eu sei, né? Mas na época eu nem sabia. Ah, moço, não sei não. Não sei que tem esse negócio de comprar joia, não tem joia, não uso joia, não sei nem quem, não conheço joias. Aí ele falou assim, não, porque
talvez você está passando dificuldade. Assim, estou passando, mas eu não roubo, não. Meu Deus. Eu sou serva do Senhor. Eu falei assim, mas crente também rouba. Eu falei assim, crente, mas servo de Deus, não. É isso aí. Falei desse jeito. Olhei nele e falei assim, o quê, moço? Crente pode roubar, mas servo de Deus, não. Eu não roubei, não. Aí ele assustou, falei assim, não. Aí ele falou, eu sei que a senhora não roubou. Desse jeito. Eita. Mas, né, foi dada uma queixa, foi lavrado aqui. Eu lembro que ele falou assim, foi lavrada uma situação de uma denúncia. A senhora trabalhou na casa dela? Eu falei assim, trabalhei. Fui lá trabalhar, fui lá ganhar o pão de cada dia. Não falei, né, tudo, né? Porque eu estava muito nervosa, tremia. Agora eu vou chegar no ponto que aconteceu comigo e ela. Aí eu falei com ela assim, aí ele, né, confrontou nós duas, aí ela ficou. Lembra quando você... Mas não entrou ninguém lá em casa, não. Foi só ela. Você sabe aquela acusação? Sei. E eu chorando. Ai, meu Deus do céu, mas irmãos, eu chorava. Tá E em eu casa. chorava, eu tremia. E nem o advogado para me defender, né? Jesus estava lá comigo. Mas tem momentos que a gente precisa, né, irmão? Né? O Senhor, ele trabalha, né? Mas eu não pensei nisso, não. Também onde é que eu ia arrumar advogado, não tinha comida, nem dinheiro nem para comer, né? Onde que eu ia pagar advogado? E nesse momento, eu lembrei. Eu falei assim, ô Dora, você está falando que não foi ninguém na sua casa e a passadeira? A passadeira foi lá na sua casa no outro dia passar sua roupa também, então não foi só eu, né? Porque eles perguntavam para ela, né? Se era só eu que tinha entrado, ela temava, batia. Não teve ninguém. Não. Aí eu lembrei. Aí o delegado falou com ela assim, uai, dona, por que a senhora não mencionou a sua passadeira? Sabe o que o diabo usou ela para falar? Na minha passadeira eu confio, só não confio nela. Nossa. Irmãos, é muita experiência, né? Ele falou assim, não, mas não tem esse negócio da senhora não confiar nela. Se a passadeira entrou na casa da senhora, ela também é suspeita. Aí eu lembrei, eu falei assim, uai, mas você viaja para a praia e a sua vizinha fica com a sua chave. Meu Deus. Ela viajava, vizinha. Aí o delegado falou com ela assim, pois é, como a senhora tem certeza que é a Penha que fez isso? Aí ela falou assim, olha, senhor delegado, eu não vou chamar nem a minha vizinha, nem a passadeira, porque eu tenho certeza que é ela. Aí o delegado falou assim, não, a senhora não tem certeza. A senhora vai chamar. A vizinha ela não chamou, mas a passadeira foi. Ô, meus filhos, essa passadeira rodou a baiana lá dentro da delegacia, porque aí a gente foi de novo. Aí chegou outra intimação, aí foi eu, ela e a passadeira. A passadeira quase ficou presa Meu Deus. lá, porque a passadeira queria voar nela. E foi aquela bagunça. Nosso Deus, meus filhos, que coisa. E eu sentadinha lá, só dando glória a Deus, que aí já não era eu mais, né? Eu já não estava sendo interrogada, eu estava lá, mas assim, eu não estava sendo mais interrogada, porque eu já tinha sido interrogado 10 dias antes, né? E ela era assim, não, era uma baixinha, né? E falou, e xingou ela tudo quanto é nome. E ia avançar nela os detetives, né? Que lá era só detetive, lá não tinha, né? Aquela delegacia ali, né? Era detetive só, né? Não sei se é até hoje assim. Aí, nisso tudo, para nós chegar, para passar para outro episódio, se tiver tempo, o que acontece? Aí, deu o caso como encerrado. Inconclusivo? Não concluiu? Aí eles perguntaram, a casa da senhora foi arrombada? Não, minha casa não foi arrombada, só ela que entrou lá. Eu assim, Jesus, me cobre com teu sangue, tem misericórdia de mim, Senhor. Calada. E o diabo usando ela, porque o diabo Deus já tinha me mostrado. Eu falei com vocês, mas eu não tinha experiência dessas coisas. Se fosse hoje, eu não ia, não. Mas eu fui. Glória a Deus por isso, que eu já estou contando aqui para pessoas serem alcançadas, né? E se viver a experiência, não como eu vivi, saber lidar, né? Com a situação. E aí o delegado dispensou a gente, dispensou a passadeira e me dispensou também, e eu fui embora para casa. Mas só que aconteceu uma coisa, que daí uns 2 meses a Joia apareceu no mesmo lugar. Ela nunca me contou. Eita. Nós trabalhamos ainda mais uns 15 anos na mesma escola. E como é que foi a relação lá dentro da escola? A relação foi essa, terrível, que eu fiquei 2 anos e meio sem tomar ceia. Porque eu não conseguia perdoar ela. E eu mandava recado para ela, no momento que eu estava na cantina, ela não entrava. Que eu mandei recado. E ela era assim,
bem, né? Savajona, mas amém, vencer, que o Senhor luta as minhas guerras, né? E ela não ia, não. Ela não ia, não. Na hora de descer com café para a secretaria, eu não ia. Eu levava o café para as salas dos professores, para não ver ela. A situação ficou muito ruim. E ficou pior porque eu não tomei ceia. A única coisa que eu fazia, eu cantava no coral sem tomar ceia. Eu não sei por que acontecia isso, porque às vezes o pastor achava que eu tomava, na igreja era muito grande, e eu nunca contei para o pastor essa dificuldade que eu passei. Porque na época, assim, os pastores eram muito centrados, eles eram muito assim, eles não, eles não lutavam muito as guerras da gente. A gente não tinha o aconselhamento, né? Como hoje a gente tem. Então eu sofri tudo isso sozinho. Sabe quando eu fui contar para o pastor? Quando, na véspera do Ano Novo, costumava eles fazer visita. Cada ano ele fazia visita em cada... E aí deu, nessa época, foi na minha casa. Aí que eu contei para ele. Ele passou lá assim um pouquinho, aí eu expliquei para ele a situação, que eu precisava de conselho. Você confessou. Tem 2 anos e meio que eu não tomo Santa Ceia, porque aconteceu um fato comigo e eu não consigo perdoar essa pessoa. Mas esse dia eu perdoei, né? Aí ficou assim aquela situação na escola, porque todo mundo sabia. Porque eu nunca escondi de ninguém, como estou aqui falando agora para milhões de pessoas, que vai alcançar em nome de Jesus. E nunca escondi. Mas eu me sentia muita vergonha, que eu fiquei assim retraída, eu não ficava perto das bolsas de ninguém. Para não ser acusada novamente, né? Sabe, eu fiquei frustrada muitos anos, com muito receio de tudo. Formou em mim assim uma barreira que eu me recuava em tudo, de medo de ser de novo acusado de coisas que eu não fiz. Mas eu venci. Foram 2 anos e meio sem Santa Ceia, congregando, né? Estava lá, orava, mas eu não perdoava. Eu não perdoava. Mas eu perdoei. E então foi assim, muitos anos, sem eu olhar na cara dela, sem eu conversar. Tinha ódio, mas um sentimento, sabe, de tristeza, que se fosse hoje eu perdoaria, porque eu perdoei a mulher que matou meu filho. Foi rápido, não levei 2 anos. A passadeira, como é que foi? Ela parou de trabalhar lá? Nunca mais a passadeira voltou. Voltou, né? Nunca mais voltou e eu também nunca mais voltei. E não descobriu como é que a joia apareceu? Não, ela só contou para uma pessoa muito amiga dela que trabalhava na secretaria com ela. Aí um dia essa pessoa até chamava Clarice, ela já morreu há muitos anos, que ela já era assim, né, de idade. Bem senhorinha. A Clarice. Um dia eu falando com a Clarice, ela foi lá em cima na cantina, subiu na cantina para falar alguma coisa comigo. Eu não sei que tinha aprovado algum quinquênio meu. Ela foi lá para mim, que ela mexia com os, né, com os jornais, não com os Minas, né? Falava Minas, que vinha as publicações, saía no Minas, né? Aí ela foi lá. Ô, Penha, eu vim aqui trazer o Minas para você ver, o seu 4º quinquênio saiu. E eu falei assim, que benção, vou ganhar mais um pouquinho, né? O dela também saiu, porque saía assim aquela quantidade, A né? lista, né? A lista do pessoal que tinha, né, que tinha sido promovido, né? Quinquênio, férias prêmios, tudo era publicado no Minas Gerais. Aí eu falei assim com ela, lembro como se fosse hoje. Eu falei assim, pois é, você sabe, né? Quantos anos já tem que aconteceu isso com a baleia assassina? Eu não gosto dela, eu não consigo. Aí ela falou comigo assim, eu não sei nem como que ela falou. Ela virou para mim e falou assim, uai, ela nunca te contou que as joias apareceram, não? Meu Deus. Eu levei um susto. Eu falei assim, glória a Deus. Então a joia, como que essa joia dela apareceu? Aí ela falou comigo assim, eu chamava ela de Claritinha. Eu falei assim, Claritinha, que ela era muito miudinha, velhinha assim, né? Eu falei assim, Claritinha, mas como isso que aconteceu, minha filha? Ela falou assim, eu não sei, Penha. Eu sei que ela falou comigo. A única que sabe é eu, viu? Você não vai falar, não. Eu falei assim, glória a Deus, mas eu precisava de saber. Ela falou que as joias apareceram no mesmo lugar. E as joias não estavam escondidas. Isto que eu fiquei sabendo. Meu Deus. Porque eu estava limpando o quarto dela. E a joia estava em cima da cômoda. Dentro de uma joalheria, né? De um lugar aí que guarda joias. Né? Mas eu nem abri. Porque eu levantei, depois que eu pensei, então a joia estava naquele lugar. Que nem eu sabia que estava a joia, que eu nem sabia. Quem tem joia vai saber onde é que guarda a joia. Não vai saber, né?
Então eu lembro que eu levantei tudo que estava em cima da cômoda e limpei. Passei o pano, passei lustramão, naquela época a gente usava muito lustramóvel, né? Pra madeira. Para na madeira, poder ficar brilhando, e coloquei tudo no mesmo lugar. Então as joias estavam lá, por isso que o diabo escondeu, e ela pensou que eu tinha Meu roubado, Deus. né, para me acusar. Como a ferida pode nos causar, né? Por isso que nós precisamos de ter muita coerência espiritual para não ferir ninguém. Porque quando nós ferimos alguém, é transferido aquela ferida que às vezes ela nunca vai ser cicatrizada. A minha foi, para a honra e glória do Senhor, e quem estiver me ouvindo que foi ferida, a sua também será Amém. cicatrizada, para a glória de Deus. Mas que é muito difícil. Então, e depois? O que aconteceu com ela? Eu não sei. Não sei, porque eu aposentei, ela aposentou também. E depois que eu já tinha perdoado, irmãos, é coisa assim, sobrenatural, que só Deus faz. É. Já tinha passado uns 15 anos que eu não via a abençoada de Deus, né? E não encontrei com a abençoada dentro do supermercado. Eu já tinha aposentado, ela já tinha aposentado. Não tinha aposentado ainda não. Ela já tinha aposentado. E quando eu fui no corredor, quem vem? Ela. Mas, meus filhos, olha, o que eu quero dizer para vocês? O resultado, vou falar resultado, mas tem outra palavra que me fugiu agora, do perdão. Olha a resposta do perdão. Falei, né? Agora eu falei. O que nos traz o perdão? Ela veio com os braços abertos. Meu Deus. E eu parei, respirei fundo. Falei, Jesus, eu já perdoei ela, então vou ter que abraçar. Meu Deus. E ela veio e me abraçou. Ô, Penha, que saudade de você. Quantos anos a gente não se encontra? Vocês imaginam que o próprio Deus preparou-se Com o certeza. encontro? Porque tem pessoas que a gente nunca mais vê. Inclusive, tem pessoas que trabalhou comigo lá há 30 anos na escola, que nunca mais eu vi. Mas ela, o Senhor, colocou no meu caminho para ver se verdadeiramente eu tinha perdoado. É forte, não é? O mistério é forte. Mas, para a glória de Deus, eu tinha perdoado. Aleluia. Eu abracei, não toquei no assunto, ela também não tocou, só perguntou como que eu estava, como que estava a família. Eu também perguntei pelos filhos, que ela teve 2 filhos, ela teve um, depois ela teve outro filho. Nunca mais eu vi, mas eu perdoei, viu, irmãos? Aí eu Glória vi a Deus. que eu tinha perdoado. Né? É forte, né? É forte, né? A vida me entregou experiência, maturidade espiritual e crescimento, né? Porque para que nós possamos crescer em Deus, nós precisamos de ter experiência e maturidade Sim. espiritual. Porque muitas das vezes, meus filhos, o Senhor nos leva nos vales, no processo de crescimento espiritual, né? E para a glória de Deus, às vezes eu até falo com o Senhor assim, o Senhor, por que eu? Sim. Simples assim, né? Por que eu? Eu não sei por quê. Eu nem posso perguntar por quê. Eu tenho que perguntar para quê, né? De tantas lutas, de tantas guerras, né? Porque às vezes eu me deparo olhando para cristão que tem uma vida assim, não vou falar financeira, não vou tocar nesse assunto de financeiro, porque isso é complemento do trabalho, Sim. né? Da busca, que as pessoas, né, têm a intensidade de correr atrás, né, de crescer para ter uma vida financeira razoável, plena, que possa viver uma vida, né, com abastança. Eu me deparo, às vezes, questionando com o Senhor. Eu murmurava muito, hoje eu parei, viu, irmão? Senão eu vou ficar no deserto toda a vida, né? Verdade. Mas a minha murmuração não tem justificativa, porque nós não podemos murmurar de jeito nenhum. Mas às vezes, hoje não, glória a Jesus. Mas às vezes eu falava assim, por que, Senhor, tudo é eu? E às vezes eu observava, eu estava igual Asaf no templo lá, né? Tem o Salmo, né? 70, o Salmo 70. 73. 73. Que Asaf questionou, né? Ao Senhor, porque os outros... Eu não questionava coisas assim porque as pessoas viviam tão bem financeiramente. Isto nunca me afetou. Eu sou igual Paulo, né? Paulo me disse assim, que ele sabia viver na bonança, mas também na escassez. Dificuldade financeira nunca me fez ficar doida. Ah, por que não? Isto não. E às vezes eu murmurava
é devido às minhas lutas na minha casa, com meus filhos, nas perdas. E às vezes eu olhava assim, crente que nunca passou luta, não tem crente que nunca passou luta. Às vezes eu olhava assim, meu Deus, por que eu passo tanta luta? É um em cima da outra. Às vezes eu costumo falar, e não parou não, viu? Nunca para. Que as minhas lutas são igual ondas do mar. Quando você acha que uma foi, a Vem a outra outra. está no seu pé. É. Aí eu observei assim, meu Deus, a minha vida é igual as ondas do mar. Quando eu acho que uma foi, uma luta foi, outra eu estou chegando. Quando não é uma coisa, é outra coisa. Né? Mas assim, em tudo eu dou graças a Deus. Serviu de muito crescimento, estabilidade espiritual, cresci na graça, porque na época quando quando aceitei Jesus, a gente não tinha assim, o negócio era orar mais do que ler Bíblia. Uhum. Vocês entenderam? Então a gente assim, nós orávamos mais que a gente tinha dificuldade de conhecer, né? Então a gente orava mais do que lia a palavra, né? Tinha escola bíblica dominical, sempre teve, Assembleia de Deus sempre teve escola bíblica dominical, onde a gente aprendia. Mas a gente não tinha assim, igual tem devocional, né? A gente não tinha esse negócio de fazer devocional. Às vezes a gente lia a Bíblia só, eu, né? Eu não estou falando gente, eu não estou falando para as outras pessoas, estou falando eu. Sua experiência. A minha experiência, né? Eu não tinha assim, porque a gente não pregava, né? Assembleia de Deus, assim, as mulheres não tinham assim aquela oportunidade de subir no púlpito para pregar a palavra, não. Então a gente parecia que não tinha tanta necessidade, né? A gente às vezes lia a Bíblia mais na igreja, mas a gente também vivia muito na igreja, né? Tinha culto de doutrina, né, que a gente aprendia muito, tinha escola bíblica dominical, tinha culto nas quinta-feira, assim, o importante de servir a Deus, não olhar nem para a direita e nem para a esquerda, é que você tem que ter fé, É isso. inabalável. Porque quando nós aceitamos Jesus, hoje é uma bênção, né? A pessoa aceita hoje, amanhã já não quer, qualquer vento que vem, e crente não vai ficar sem problema, né? Igual eu disse, vou repetir de novo, crer em Deus não nos livra dos problemas, mas nos encoraja, né? A ser cada dia melhor com o Senhor. Não melhor para falar que prega mais, canta mais, não. Maior é Deus. É melhor na obediência, na fé, na perseverança, que hoje é muito difícil, porque os dias são maus. Né? Verdade. Então, nós precisamos de avançar. Qual o nosso alvo? É o céu. É lá que nós precisamos chegar, que aqui tudo passa. Né? Tudo é passageiro. Tudo é passageiro. Mas o nosso objetivo é a Nova Jerusalém, que está preparada para nós. Né? E é para lá que eu quero ir. Glória a Deus. E é para lá que você que vai me ouvir, que está me ouvindo aqui, né? É para lá que vocês têm que ter uma decisão de ir para o céu. Porque ir para o céu, todo mundo quer ir para o céu, né? Todo mundo quer. Mas o céu não é para todo mundo. O céu é para aquele que obedece os mandamentos do Senhor e prevalece. Aquele que permanecer até o fim será salvo. Então, nós estamos vivendo os últimos dias na Terra, então não está mais no momento de voltar atrás. É o conselho que eu deixo para todos que vão me assistir. Em nome de Jesus, não negue a sua fé. Glória a Deus. Venha o que vier, né? Aconteça o que acontecer, passe o que passar, permaneça, porque nós somos só embaixadores, né? Nós não somos daqui, nós estamos aqui De passagem. de passagem. A nossa morada é a Nova Jerusalém de Deus, né? E você que está aí, pega esta palavra, não volte atrás, vá em frente. Eu profetizo que, em nome de Jesus, que vocês não vão passar o que eu passei, que ainda tem muita coisa que eu passei. Ainda vou voltar, né, pastor? Sim, com Para certeza. contar o resto, né? Das perdas de meus filhos, minha filha que morreu de câncer, muita coisa que ainda tem para falar com vocês. Mas permaneçam. Os dias agora estão difíceis. Estão piores do que quando eu aceitei Jesus. Né? São difíceis os dias. Mas quem tem Jesus tem tudo. Glória a Deus. Quem tem Jesus tem. A palavra do Senhor diz lá em Provérbios, né? Torre forte é o nosso Deus. Aleluia. Amém? Torre forte é o nosso Deus. Permaneça na fé, na Aleluia. perseverança, no amor, na unidade, no perdão, na comunhão, no partir do pão. Porque o céu nos aguarda. Glória.